Boa tarde, minhas queridas. Tudo bem aí com vocês? Nós estamos aqui juntas novamente, né? Para partilharmos mais um pouquinho desse livro maravilhoso, né? Da Joyce Meyer, que tem ministrado tanto aos nossos corações nesse tempo tão difícil, em que nós somos bombardeados o tempo todo com notícias ruins, com pessimismo, com tragédias, com mortes. E nós sabemos que a mais afetada é a nossa mente. E nós estamos aqui aprendendo muito, não é? Sobre o poder dos nossos pensamentos. Mas antes de começarmos, eu quero desejar as boas tardes aqui para a nossa querida presbítera Aline. Tudo bem, Aline? Mãe, boa tarde. Boa tarde, querida. Estamos juntas, é um prazer, um privilégio estarmos aqui juntas consigo aí em casa, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não o que o mundo quer nos impingir, mas sim aquilo que Deus já fez e Ele quer que nós recebamos. E nesta tarde estamos aqui para partilhar mais um bocadinho, estarmos juntas aí em casa, um chazinho, agora neste tempo de chuva sabe tão bem. Pois, é verdade, é verdade. É um privilégio mesmo. Amém. Né? É privilégio porque nós temos aprendido tanto e jamais imaginávamos que passaríamos uma humanidade inteira, não só nós. Não é só você que está passando por isso, é uma humanidade inteira. Está passando por uma situação que nem nos piores pesadelos podíamos imaginar, não é verdade? É verdade. Mas nós temos aprendido que nós somos donas dos nossos pensamentos. Amém. Nós podemos deliberar, não é? Nós podemos, depois de refletir, nós podemos decidir quais os pensamentos que ficarão alojados, ou seja, quais os pensamentos que serão os nossos hóspedes convidados. Porque hóspedes indesejados sempre aparecem. São aqueles pensamentos ruins, né, Aline? Que vêm, pensamento contrário às notícias ruins que nós ouvimos o tempo todo. Mas não, nós podemos deliberar, ou seja, depois de refletir, né, nós decidimos os pensamentos que vão permanecer aqui. Porque dependendo do pensamento, nós agiremos. É verdade. Né? É verdade. Ao nosso bem ou para o nosso mal, não é verdade? Então foi isso que nós vimos até a semana passada, não é? Que como é importante deliberarmos o pensamento certo e meditarmos, principalmente meditarmos na única verdade absoluta que existe, que é a palavra de Deus. Amém. Não é? É verdade. E eu sei que você trouxe para nós hoje os 3 primeiros pensamentos que tem que ficar alojados na nossa mente. É verdade ou não é? É verdade. Eu sabia. Então fala, minha querida. São mesmo pensamentos poderosos que surte o efeito nas nossas vidas, numa vida poderosa, numa vida vitoriosa. Então tudo começa, a origem, o início começa na nossa mente. E é aí que nós temos que trabalhar. É um lugar que não é visível, não é palpável, mas que tem muito poder a nossa mente. Então, se nós soubermos converger a mente para o que tem vida, para a sabedoria de Deus na nossa mente, para o que realmente tem poder e vai gerir a nossa vida numa vida de poder, então aí nós seremos bem-sucedidas. Amém, mulheres? Seremos bem-sucedidas e prósperas em tudo o que nós fizermos. Mas tudo começa aqui na mente. É verdade. E é isso que nós temos vindo a trabalhar. Então, nesta tarde, vamos falar sobre esses 3 pensamentos poderosos. São 12 no total, não é? Amém. São 12, mas nós vamos falar 3 por cada semana, né? Então, eu convido você aí em casa, anote. Pegue um caderninho, uma caneta, anote os pensamentos e deliberem esses pensamentos. Reflitam neles, porque todos eles são baseados e têm o aval da palavra de Deus. E você pode fazer isso anotando e todos os dias meditar nesses pensamentos. Não é isso, Aline? Verdade, é verdade. Não é? É assim que funciona Exato. o negócio, né? A gente fala que os animaizinhos, eles aprendem pela repetição, não é?
Então, quando você começa a exercitar um animalzinho, um cachorrinho, um cãozinho que você quer que ele faça alguma coisa, então o que você faz? Você vai repetindo aquilo constantemente com ele e depois dá sempre um agradozinho para ele, que ele vai fazer com alegria aquilo. E eu vejo isso no nosso Pai, sabe? Ele vai falando conosco, vai repetindo as coisas, traz livros maravilhosos que vêm assim falar conosco baseado tudo na palavra dele. E quando a gente começa então também a meditar, que é repetir aqueles pensamentos na nossa mente, depois sempre nós seremos agradadas pelo Senhor. É verdade. Não é? Ele é galardoador dos que o Isso, buscam. isso mesmo, ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Ele ama nos presentear, não é? Então vamos partir para o primeiro? Amém. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Então, primeiro, certamente todas nós já ouvimos esta passagem. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas será que nós estamos mesmo a colocar em prática? Porque, na verdade, quando vêm os desafios, quando nós nos deparamos com as situações difíceis, mais além do que é costume nós fazermos, nós temos tendência a ficar apreensivas, pensar que não vamos conseguir fazer, não vamos conseguir enfrentar, não vamos conseguir suportar aquela situação. Mas, na verdade, o Senhor nos ensina que todas as coisas nós podemos, não na nossa força, mas a força daquele que vem do alto, a sabedoria do alto, a força do alto. Certo. Então o primeiro pensamento eu posso fazer todas as coisas que eu preciso, mas nele. Amém. Em Cristo Jesus. Exatamente. Então anote aí, o primeiro, nós vamos continuar. Repete o primeiro para as nossas queridas. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse é o versículo bíblico. Amém. O pensamento é: posso fazer tudo o que eu precise. Posso fazer tudo o que eu precise fazer na vida. E tudo é tudo. Tudo é tudo. Não são algumas coisas, não é? Por intermédio de Cristo. Amém. Não é? Então, aquilo que você falou, todas as coisas eu posso fazer. Não existe aquilo que eu não consiga fazer se eu estiver em Cristo. Não é isso? Amém. É verdade. É verdade. E nós às vezes temos tendência a pensar, a usar o nosso esforço, a nossa inteligência. Queremos realizar as coisas na nossa capacidade, nos nossos recursos, mas vai falhar. Nem sempre nós vamos conseguir. Nós até podemos conseguir executar até um determinado ponto. Mas o Senhor diz que se não for Ele a edificar a nossa vida, a nossa casa, em vão será o nosso trabalho, o nosso recurso, a nossa força, a nossa sabedoria, a nossa capacidade. Mas por isso que o Senhor nos ensina, é nele, é na força dele que nós podemos fazer todas as coisas. Até porque nós às vezes dizemos que temos muita fé. Eu tenho muita fé. Mas quando chega a altura de nós exercemos essa fé, porque fé sem obras é morta, muitas das vezes nós vamos a constatar que a nossa fé não é assim tão elevada como nós imaginamos. Então aí nós devemos então analisar se a nossa fé atinge os nossos pensamentos e as nossas palavras. É uma forma de nós analisarmos se realmente nós, porque assim, eu consigo fazer aquilo, mas quando chega a altura nem sempre nós conseguimos fazer. Então afinal nós nos examinamos a nós mesmas, que está na hora de nós, eu tenho que meditar mais neste versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Sim. Exato, porque nem sempre às vezes nós estamos a praticá-lo, porque nós sabemos de cor e salteado, não é? Há tanto tempo que conhecemos esse versículo. Pois é, porque podemos até conhecer de cor e falar e repetirmos isso, mas lá dentro ainda não se fez luz nas nossas vidas. Ainda nós, sempre a percebermos, nós estamos depositando a nossa fé na nossa força, na nossa capacidade e não naquele que nos fortalece. Exato, não é isso? É isso, porque exato. muitas vezes é exatamente isso que acontece. Nós cremos no que a palavra de Deus diz, porque ela fala isso em Filipenses 4,13, tudo posso, tudo.
Esse tudo é todas as coisas. Não existe nada que eu não possa fazer. E muitas vezes quando o desafio vem, porque quando nós continuamos na nossa zona de conforto, é fácil. Nós agimos na nossa força. É zona de conforto. É aquilo que eu domino. Que eu consigo. Mas muitas vezes nós somos desafiados para sairmos da zona de conforto e dependermos única e exclusivamente daquele Jesus que pode nos fortalecer. Porque é nele que nós somos fortalecidos, não é isso? É verdade. Pois é, então esse pensamento, ele tem que ser deliberado, não tem? Amém, é verdade. Eu tenho que refletir nele e tenho que Meditar. decidir, depois da reflexão, que ele tem que permanecer como hóspede convidado. Ele é um hóspede bem-vindo na minha mente. Amém. Não é? Ele tem que ficar aí, eu posso. Então eu vou fazer algo. Não, isso aqui eu não consigo. Não, para de falar isso. Porque se você está pondo na sua mente que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, a sua confissão não pode ser contrária, não é isso, Aline? Amém, é verdade. Porque às vezes é isso. Você pensa uma coisa e está falando outra. Não é? Verdade. Até porque se nós meditarmos, confessarmos, enraizarmos esse pensamento na nossa mente, sucessivamente, repetidamente, como Sim. eu estava a dizer há bocado, nós vamos deixar de andar subcarregados. Sim. Porque a nossa visão, quando surge de desafios e nós pensamos, não vou conseguir fazer aquilo, lá vem aquela situação difícil, não tenho capacidade, não vou suportar. Então, não, Isso. faz eco na nossa mente. Exato. Então, nós temos que clicar, mudar. Isso. Não, eu posso, eu consigo. Isso. E faça a experiência. E quando nós começamos a desenvolver esse pensamento dentro da mente, nós já não andamos tão subcarregadas, tão desanimadas, tão cabisbaixas. Porquê? Porque decidimos pôr a nossa fé em ação e acreditar naquilo que Deus diz. Não, se eu posso, eu posso. Porque Deus é que vai adiante de mim. Isso. Ele me vai capacitar e abrir o caminho para eu conseguir realizar essa situação, essa circunstância. Vai-me dar vitória. Amém. Então é alinhar o nosso pensamento com os pensamentos de Deus. Isso. Porque se Deus diz, eu posso, essas palavras vêm de Deus para nos encorajar. Amém. Mas Satanás vai sempre, o nosso inimigo, vai sempre trazer, eu não posso. Não vai dar para fazer. E isso vai nos desanimar. É verdade. Em quem é que nós decidimos concordar? Amém? É tão simples como isso. Nós às vezes nós complicamos. Nós complicamos, né? O ser humano gosta de complicar. Ele fala que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele também fala que, lá em Romanos 8:37, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais uma vez, você é mais que vencedor, não importa a situação. Hoje a situação está muito difícil em todas as áreas e nós vemos muitas pessoas, né, Aline, se reinventando. Por quê? Porque estão enfrentando desafios. Estão enfrentando, sabe, saíram da zona de conforto. E a gente vê, porque são pessoas que têm pensamentos positivos, pensamentos poderosos, que estão confessando aquilo que crê. Então, se eu creio que eu posso todas as coisas, eu não posso falar que eu não consigo. Exato. Eu não posso falar que eu vou desistir. Eu não posso falar que nada dá certo. Eu não posso falar que eu nunca vou ser vencedor. Acabei de falar aqui que a palavra me garante que em todas as coisas nós já somos mais que vencedores. Não é verdade? É verdade. Mas tem um segredo para isso também, que é o outro versículo que ela dá aqui para nós, é que nós não podemos tirar os olhos daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém. É verdade. Não é? É verdade. Então, quando nós mantemos os nossos olhos, sabe, em Jesus Cristo, Aline, não tem gigante que se levante não para nos derrubar.
Eles se levantam, mas se levantam para cair. Amém. Eu creio nisso. É verdade. Porque é o Deus que eu tenho experimentado, eu creio que é o Deus que você tem experimentado também e que tem sido maravilhoso, né? Amém. Nas nossas vidas. Então, o primeiro pensamento é esse, não é? Então, eu posso fazer todas as coisas que eu precise em Cristo Jesus. Nada me é impossível, né? Amém. Eu lembro, veio uma passagem que Jesus fala assim para Marta, né? Para a irmã de Lázaro. Ele chega para ela e fala assim, para Maria, depois na boca do sepulcro de Lázaro, ele fala assim, eu não disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Amém. Né? Então é isso, eu tenho que crer. Crer. Eu quero ver essa glória todos os dias na minha vida. Por isso eu sei que eu e você podemos, e você, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que esse pensamento enraize nas nossas mentes. Amém? Qual é o segundo? O segundo, Deus nos ama incondicionalmente. Oh, meu Deus. Repete. Deus nos ama incondicionalmente. Oh, meu Deus. Aleluia. E você tem um versículo Bênção. para nos presentear com esse pensamento poderoso? Leia o versículo para nós. Que está Em Efésios 1:4. Efésios 1:4. Amém. Glória a Deus. Acho que a melhor parte é nós sentirmos, sabermos este amor maravilhoso Sabe por quê, que nos querida? alcança a cada dia. O grande problema é que muitas vezes, sem nós, olha como é poderosamente, sem nós nos apercebermos, nós passamos a acreditar que se eu for boazinha, Deus me ama. Mas se eu não for tão boazinha, Ele já não me ama. E se Ele me ama, eu sou merecedora. E se Ele me ama menos, eu já não sou tão merecedora. E está tudo errado isso. É verdade. Não é? Não é assim. Não é assim. O ser humano é assim. O ser humano, muitas vezes ele retribui o amor na medida que ele recebe. Mas com o Senhor não é assim. Ele nos ama com amor incondicional. Se eu for boazinha hoje, Ele me ama. Se eu for menos boazinha amanhã, Ele me ama do mesmo jeito. Se eu for mais boazinha do que eu estou sendo hoje, Ele vai continuar me amando do mesmo jeito. É verdade. Porque diz que o amor dele é eterno. É. Se é eterno, não tem variação. É verdade. Ele Não é é? o nosso paizinho. Não é? E em Efésios 1:4 fala o que para nós? Amém. Diz assim: como também Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém. Então nós não vamos conseguir entender com essa nossa mente limitada. É poderosa, mas limitada. Né? É verdade. Não vamos entender. Foi antes da fundação do mundo. É muito profundo. É muito imensurável para nós. Né? Mas nos elegeu, nos escolheu. Né? A eleição não é acaso. Eleição é escolha. Não é? Então aqui fala que Ele nos amou antes da criação do mundo. Ah, mas e o tempo que eu andei fora dos caminhos dele? Ele continuava te amando. Você consegue entender com essa nossa mente limitada? Não alcançamos. Não chegamos lá. Não. E essa é uma verdade, não é, Aline? A É pessoa verdade. tem que ter consciência, revelação desse amor de Deus.
Amém, Não é? amém. Porque se nós tentarmos entender com a nossa mente natural, nós não vamos conseguir alcançar. Porque Ele diz que Ele prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadoras. Então, se nós vamos pensar, vou fazer mais para Deus, que Deus vai me amar de acordo com o meu desempenho, se eu for mais melhor, mais boazinha, mais tudo e tudo e tudo, se achamos que Deus nos vai amar mais por isso, não funciona assim. Porque Ele já provou lá na cruz o seu amor para conosco, que nós ainda não tínhamos nascido na carne, mas no Espírito Deus já tinha projetado, predestinado desde antes da fundação do mundo. Então, quando Ele morreu na cruz, nós ainda éramos pecadoras, estávamos na lama, no lago horrível de charco de lodo. Isso. Então é muito profundo, nós não conseguimos entender. Por isso que nós estamos aqui nesta tarde a meditar sobre esse assunto. Que Deus me ama incondicionalmente. Que Ele prova o seu amor a cada dia para com as nossas vidas, no seu cuidado, na sua provisão, nada nos faltará. O Senhor apascenta as suas ovelhas, é o nosso bom pastor. O seu amor, o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia. Deus é maravilhoso a cada dia. Ele diz, provai e vede que o Senhor é bom, amém? Então nós provamos do seu amor a cada dia, da sua bondade, do seu cuidado, porque Ele não diz que Ele um dia amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Verdade. Foi um dia lá na cruz, parece que foi muito distante, mas a cada dia Ele mostra e prova esse amor imensurável para com as nossas vidas. Então nós temos que crer e acreditar nisso. Sabe, uma vez eu li um livro e que falava assim, que se alguém entendeu verdadeiramente o que aconteceu naquela cruz do Calvário, a substituição que houve naquela cruz foi Barrabás. E quando eu li isso, eu falei, meu Deus, deixa eu ver o que quer dizer isso. Aí o autor, ele fala assim, porque a cruz que Jesus foi crucificado não era dele. Não tinha sido preparada para ele. Tinha as medidas de Barrabás. Tinha o nome de Barrabás. E quando a multidão escolheu, solta Barrabás e crucifica Jesus, então a cruz que ele levou não era dele. Porque ele não merecia uma cruz. E a prova disso está naquela hora que quando vão pregar as mãos dele, né? Que puxam, pregam um braço, né, um punho aqui. Depois, quando eles vão esticar o outro braço, o pulso não alcançava aonde tinha sido feita a marcação. Então, tiveram que deslocar o ombro dele, não quebrar, deslocar, para que coubesse, porque a cruz não era dele, né? Então, ali naquela cruz foi a troca de amor. Ele morreu. A morte que estava destinada a todos nós, para nos dar a vida dele para nós. E foi uma troca por amor, né? Nós estávamos, como você falou, no lamaçal. Nós estávamos num lugar em densas trevas, um lugar fétido, um lugar desesperador. E ele nos tirou de lá, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Então esse amor, sabe, ele tem que ser revelado nos nossos corações. Foi por mim que ele fez isso, né? Como eu ensino, Deus amou a Isildinha de tal maneira. Deus amou a Aline de tal maneira. Deus amou a Maria. Deus amou a Pilar. Deus amou a Antonieta. Deus amou a Léo. Deus amou a Jurema. Sabe, Deus amou a Ana, Deus amou a Paula, Deus amou cada uma de nós, né? Com um amor tão maravilhoso, tão imensurável, que Ele entregou o Filho dele. Então Deus me ama, né? Tudo que ele faz por mim e por você é por amor, não é porque eu mereço, é pela graça, o favor de Deus, né? Que nós não fizemos nada para merecer, mas que Ele nos dá esse direito, não é? É verdade. Eu acho que esse é o segredo de tudo. Esse é o segredo
de nós sabermos que Deus nos ama e com esse amor revelado em nossos corações, Deus é por nós e não contra nós. Amém. Não é? Eu sinto isso, eu vejo em cada dia, Aline, em cada momento, o cuidado de Deus. Sabe? Quando a gente mantém esses pensamentos, cingindo a nossa mente com esses pensamentos, não tem notícia ruim que venha nos abalar, não. A gente pode até estremecer na hora, mas imediatamente você começa a confessar aquilo que a palavra de Deus diz. Ele me ama. Ele me ama. E Ele fará tudo o que for preciso para mostrar esse amor a cada dia para mim. É verdade. Não é cuidando de mim, cuidando de cada uma de nós. Nós temos que entender, como diz a palavra lá em 2 Coríntios 5,17, que hoje nós somos nova criatura. Amém. É verdade. Né? Fomos criadas em Cristo Em Jesus. Cristo Jesus. Não é? Para viver uma nova vida poderosa. Isso. Com os pensamentos, começando com os pensamentos poderosos. Sim. Amém. É vida abundante. Amém. Ele não fez aquela troca na cruz do Calvário para que eu vivesse uma vida miserável aqui. Não é isso que ele fala na palavra. Quando eu falo vida miserável, eu não estou querendo dizer que só quem tem muito dinheiro, só quem tem muitos bens é que é feliz. Porque dinheiro, bens, o ter não diz nada. E eu nunca me esqueço de uma frase que eu vou voltar a repetir. Tem pessoas que são tão miseráveis, mas tão miseráveis, que as únicas coisas que elas têm é dinheiro. Você entendeu? Não adianta eu ter dinheiro se eu não tiver aquele que me fortalece em todas as situações, aquele que me ama incondicionalmente. Amém. Aquele que se deu por mim por amor. Amém. Não é? Aquele que pode, o único que pode me dar paz, que excede o entendimento. É verdade. Estamos vivendo nessa pandemia. As notícias no mundo inteiro são tragédias. Essa semana eu até vi uma frase que eu dei risada. E eu falei, puxa, é verdade. Ela falou assim que essa pandemia está igual às séries da Netflix. Quando você pensa que está terminando, chega uma nova temporada. Você entendeu? Então mas vai passar. Vai passar. Mas vai passar. Vamos acreditar, né? Por fé em ação. E nós passaremos de cabeça erguida. Amém. Glória Sabe por a quê? Deus. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Verdade. E porque Ele nos ama ama. incondicionalmente. Anota aí o segundo pensamento, então. Deus te ama incondicionalmente. Ele te ama. Ponto. É simples assim. Amém. Amém? Não precisa colocar mais nada. Bom, é isso. É aceitar e receber. E crer. E começar agora a desejar retribuir esse amor. Não é? Verdade. É retribuir. Porque eu não sei quanto tempo, né, cada uma de nós viveu longe do Senhor. Eu sei quanto tempo eu falava que eu cria nele, porque eu nasci num lar onde cria em Deus, em Jesus, né? Mas eu não tinha ainda recebido como Senhor e Salvador. Eu não sei quanto tempo as pessoas ficaram sem Ele. Eu sei quanto tempo eu fiquei sem Ele. Quanto tempo eu sobrevivi sem Ele. Né? E Ele me amou platonicamente durante esse tempo. Né? O que é um amor platônico, minhas queridas? O amor platônico é quando uma pessoa é amada por um lado só. Só existe amor de um lado. Então Deus me amava com esse amor incondicional, mesmo antes de eu reconhecê-lo como meu Senhor e meu Salvador. Não é? Mas no momento que eu recebi Jesus na minha vida e o convidei a fazer morada, Ele quer agora a retribuição desse amor. O irmão platônico, o amor platônico acabou. Né? Então nós temos
desejo de retribuir esse amor. Amém. E quando nós amamos, nós procuramos fazer tudo para agradar aquela pessoa que amamos e deixamos de fazer coisas que sabemos que desagrada a pessoa amada. Não é assim, Aline? É verdade. Você concorda com isso? É verdade. Não é? Quando nós temos consciência de que verdadeiramente Ele nos amou, Ele nos ama, sempre nos amará, então nós recebemos isso no nosso coração. Nós meditamos, nós desenvolvemos isso dentro de nós. Então, quando nós consciencializamos disso na nossa mente, então nós queremos dar o passo que nós caímos na realidade daquilo que Jesus fez por nós. É verdade. Nós pensamos, meu Deus, o que é que eu posso fazer para retribuir tão grande amor, tão grande sacrifício que Jesus fez por nós? Aquela cruz era nossa. Isso. Ele não merecia a cruz, mas nós merecíamos a cruz. Exato, O que é que eu posso fazer para retribuir esse amor Isso. que Ele teve por mim na cruz e ainda tem eternamente? Então nós começamos a pensar, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Então nós vivemos em função de agradar a Ele. Porque não há nada que nós possamos fazer nesta terra que possamos retribuir na totalidade. Nunca nós vamos conseguir, Isso. na totalidade, retribuir aquilo que Ele fez por nós. Ele nos amou primeiro para que nós agora possamos amá-lo com todo o nosso coração, alma, forças e entendimento. Isso. Então, obedecer-lhe, agradar-lhe, buscá-lo, conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Esse é o desejo do nosso coração. Quando nós entendemos e reconhecemos esse amor incondicionalmente que Ele tem para com as nossas vidas. Verdade. Vivemos em função disso, de retribuir, amá-lo e agradar-lhe. Oh, glória a Ser Deus. fiéis É verdade. até à morte. Isso. Verdade. Isso mesmo. E nós sabemos, né, que sem fé é impossível agradar. Agradar a Deus. Então nós temos que viver por fé, plena confiança no que Ele fala na sua palavra, né? Amém. Porque a única verdade absoluta é essa, a palavra de Deus. Amém. E o terceiro pensamento, Aline, é outro pensamento que nessa Poderoso. época que nós estamos a viver, Muito útil. é muito poderoso. Qual é o pensamento? Não viverei com medo. Uau! Terceiro pensamento. Não. Mas é verdade, veja bem. O primeiro. Se eu posso fazer todas as coisas que eu preciso em Cristo Jesus, naquele que me fortalece, se eu tenho consciência do amor dele por mim e sei que tudo coopera para o meu bem porque eu o amo e ele me ama com amor incondicional, eu não preciso ter medo de nada. Não é? verdade. De nada. E aqui em 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. Olha que tremendo que é isso, verdade. né? Não, ó, o terceiro pensamento, anote aí: não viverei com medo. Repete, Aline. Não viverei com medo. Isso. Pandemia? Que isso? Né? Esse mal não compete a nós. Amém. Não é? Notícias trágicas? Não. Eu tenho a solução, Jesus. Amém. Né? Ele me deu espírito de ousadia. Amém. É para enfrentar. Exato. Não é isso, Aline? Exato, ele diz, não temas, crê somente. Isso. Então quando nós cremos, acreditamos que o nosso paizinho que nos ama, ele cuida, ele zela a cada dia por nós, então a quem temeremos? É verdade. Do que nos recearemos, amém? Então não devemos viver com medo. É óbvio, normal que o medo vem, esse sentimento vem quando nós vemos as notícias, situações difíceis, mas não vamos permitir que esse pensamento, esse sentimento se aloje na nossa mente. Porquê? Porque Deus não nos deu um espírito de temor ou de covardia. Sim. Porque Ele sempre estará conosco para pelejar as nossas causas. Sim. Então quando nós sabemos a dimensão, a grandeza, o poder do nosso Deus,
e sabemos que Ele está connosco, que Ele nos ama incondicionalmente, então nós não vamos temer a situação que nos surge, as adversidades que nós temos que enfrentar. Não temerei, nele confiarei. Isso, Amém. porque o medo, nós já vemos que Deus não nos deu, tá aqui, Ele não nos deu espírito de covardia, espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, de ousadia, não é? Então o medo, existe um medo que é até bom você ter, porque é um medo que faz com que você preserve a sua vida. Então aquele medo, mas por exemplo, não, eu não vou subir no pico daquela montanha, porque é perigoso e eu tenho medo porque eu posso cair. É saudável esse tipo de medo, né? Você não subir em algo que tem um perigo que você pode pôr a sua vida em risco. Mas o medo, quando ele se instala, né? Ele paralisa. Verdade. Ele paralisa. E ele impede de você viver as grandezas que Deus tem para nós. O medo paralisa. Verdade. Não é? A gente sabe, tem as pessoas que têm medo de altura, tem as pessoas que têm medo de injeção, tem as pessoas que têm medo de voar, não é? E muitas vezes, se a pessoa tem medo de voar, ela vai deixar medo, aquele pânico, ela vai deixar de usufruir muitas coisas em viagens maravilhosas que ela poderia fazer, não é? Se tem medo da injeção, às vezes ela fica sofrendo com uma dor, com uma enfermidade que uma picadinha podia resolver, não é? Então deixa de usufruir. Aí me veio uma passagem aqui que diz que o exército de Israel, no comando do rei Saul, ele estava pelejando contra os filisteus e eles viam lá um gigante chamado Golias, enorme, e eles estavam apavorados, cheios de medo. Eles não estavam com medo do exército, eles estavam com medo de um gigante, né? E diz que eles, então, no lugar de eles enfrentarem, o que eles faziam? Eles davam um passo para trás, né? Eles ficaram paralisados, e quando o gigante começava a ir ao encontro deles, eles iam para trás. Aí vem um jovem, Davi, e ele olha para aquele gigante, mas ele não vê o gigante, porque ele fixou os olhos no Deus Todo-Poderoso. Então ele vai enfrentar aquele gigante e ele fala: eu não vou na minha força, mas eu vou na força do meu Senhor. Não é? Então o medo, ele paralisa. O medo faz com que você deixe de usufruir as maravilhas que Deus tem para nós. Não é isso, Aline? É verdade. O medo é uma visão distorcida da fé. O medo sempre diz o que eu não sou, o que eu não tenho, o que eu não posso fazer e que nunca serei. Se você parar para refletir o que vai na sua mente, tenta analisar quais são os pensamentos que povoam a sua mente. Porque se nós pensarmos, não posso, não consigo, não tenho, não vai dar, pare, reflita e analise. Esses pensamentos são pensamentos de medo e não de fé. Então o medo vem para enfraquecer a fé. E só com fé é que nós venceremos. Com fé, a fé que vence o mundo. Se nós dermos lugar para esses pensamentos de medo, nós vamos fracassar. Nós não vamos ter pensamentos poderosos e não vamos viver uma vida vitoriosa que Deus planeou para nós. Até porque quando nós alinhamos os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, aí sim nós vamos experimentar uma nova vida, viver em novidade de vida, uma nova maneira de viver, uma vida vencedora. Amém. Mas para isso temos que alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, que são estes que nós estamos aqui a partilhar nesta tarde. É verdade. Faça a experiência e veja como isso
dá resultado na sua vida como tem dado na nossa vida. Nós temos experimentado isso. Porque Deus diz para nós experimentarmos a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Que é a vontade de Deus é que nós vivamos uma vida vencedora. Mas para isso nós temos que ser transformadas pela renovação do nosso entendimento. É isso que nós estamos aqui a fazer nesta tarde. E o medo realmente, na verdade, impede de nós vivermos mais além, de nós experimentarmos mais coisas, desafios maravilhosos, que Deus nunca vai trazer nada à nossa vida que nós não possamos suportar. É verdade. Então, Deus permite certas situações. E quando nós olhamos para as circunstâncias, a nossa primeira reação é temer e às vezes até duvidar e recuar, como fez esse exército de Israel. Então, o Senhor, Ele nunca vai permitir nada mais além que nós possamos suportar. Ele nos dará o escape, Ele nos dará a força, Ele nos dará a capacidade, Ele nos dará a sabedoria para nós. Vá em frente, eu estou contigo, coragem. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Não te pasmes, não te espantes. Esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo por onde quer que tu andares. Então o Senhor nos encoraja. Não temas, crê somente, para que nós possamos avançar e superar, ultrapassar esse desafio. E depois nós vamos olhar para trás e vamos pensar, olha, afinal não era assim tão difícil. Já venci mais uma etapa. Então, mas temos que ter essa coragem, nos posicionarmos, trocar os nossos pensamentos e avançar nessa fé, nesse pensamento poderoso. Nós já vencemos em todas as coisas. Ajustar os nossos pensamentos. É isso mesmo. E nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, claro que nós temos que obedecer todas as regras da DGS, né, da Direção Geral de Saúde, porque a palavra de Deus diz que nós temos que estar sujeitos às autoridades e todos, tanto o primeiro-ministro como o presidente, como a ministra da Saúde, todas as ordens que eles dão, então são autoridades que estão dando essas ordens e nós temos que nos sujeitar a essas ordens em obediência, para que Deus possa agir a nosso favor. E quando nós fazemos isso, obedecendo todas as normas, todas as regras, com certeza o medo não estará em nós. Sabe por quê? Porque os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. E tudo que é do maligno não terá acesso às nossas vidas. E o medo ficará longe das nossas vidas. Nós, essa pandemia está longe da nossa casa. Porque a palavra de Deus me garante que praga nenhuma chegará à minha tenda. E é esse pensamento, são esses pensamentos que têm que ser hóspedes muito bem-vindos na minha mente. Eles têm que povoar, eles têm que estar alojados na minha mente e meditar nesses pensamentos o tempo todo. Então, nesta tarde, minhas queridas, nós demos 3 pensamentos poderosos para vocês. O primeiro pensamento, então, nós podemos fazer todas as coisas que nós precisamos, tudo que eu precise fazer, eu posso e vou fazer em Cristo Jesus. O segundo pensamento poderoso, Deus me ama incondicionalmente. O amor dele por mim e por você é um amor eterno. Ele não tem sombra de variação. Ele não muda quando Deus se entristece comigo. Ele continua me amando da mesma forma, não é? E o terceiro pensamento, eu não viverei com medo. Eu não tenho que ter medo de nada, porque Deus é por mim. E quem será contra mim? Deus é por você. Quem será contra você? Né? Então são esses 3 pensamentos. Meditem nesses 3 pensamentos durante toda essa semana. E na quarta-feira que vem, nós estaremos mais uma vez aqui, compartilhando mais 3 pensamentos que vão fazer toda a diferença nas suas vidas, como tem feito nas nossas vidas, né? A nossa mente tem sido trabalhada, nós estamos deliberando os nossos pensamentos, com os nossos olhos fixos no autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Então é assim, lembre-se disso, sabe? Alimente
a sua fé com a palavra, com esses pensamentos poderosos, para que os seus medos morram de fome. Amém? Amém. Amém, querida? Amém. Glória Muito a obrigada, Deus. presbítera Amém. Aline, por Obrigada pela ter oportunidade. atendido mais uma Amém. vez. Que bênção. É sempre Amém. muito bom estarmos Amém. juntos, né? Amém. Agradeço vocês que têm nos acompanhado, vocês que têm sido abençoadas com essas palavras. Eu faço um convite para vocês, compartilhem essas mensagens com suas amigas, compartilhem, né? Dá lá um like no YouTube, dá lá um like no Facebook, né? Deixe lá um comentário para conosco. E nós convidamos vocês a estarem conosco novamente, quarta-feira, às 15h30, né? Tanto na plataforma do YouTube, quanto no do Facebook. E lembrando também que às quintas-feiras, às 15h30, nós temos uma reunião presencial aqui no Casal do Marco, né? Aqui na igreja. Se você morar aqui por perto, será um prazer te conhecer. Mas de uma coisa eu sei, estejam aqui ou estejam do outro lado aí da telinha, o mesmo Deus que nos abençoa, abençoa a ti também. Amém, minhas queridas? Deus abençoe e Deus até abençoe. a semana, em nome de Jesus. Beijinhos, tchau, tchau. Beijinhos, tchau, tchau.